Olá, boa tarde, tudo bem? Olha a nossa live literatura mais uma vez. Olha, toda quarta-feira às 17 horas já virou um clássico, já virou um épico, como eu falei na semana passada de epopeia, né? Tem uma grande aventura, um grande herói, uma grande narração, mas o grande herói aqui são vocês e vocês, meus alunos, especialmente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. E nós começamos a nossa live literatura. Olha, já temos aí convidados especiais, coordenação do Antônio José Leite, sejam bem-vindos. Nós temos aí uma nova coordenadora também da tarde, a Regina, de manhã ou domingos. E olha, se você não sabia, saiba que o padrinho dessa live literatura é o nosso coordenador Domingos, do Antônio José Leite. É isso mesmo, ele que deu essa dica, essa ideia. E estamos aqui com a live literatura. E hoje nós vamos falar de barroco e literatura no Brasil. Então, olha, vai chamando aí os seus amigos, os seus alunos. Lembra que não é uma aula, não é só isso, não. Aqui nós temos interação, nós temos arte, nós temos história, cultura, a própria literatura, e é o momento de estarmos juntos aí, num momento diferente em que temos um isolamento, um distanciamento social, mas a gente não pode ter um distanciamento literário e nem um distanciamento social mesmo, né? Então, olha só, vamos lá, vai chamando aí as pessoas que eu vou fazer o mesmo. Você tem aí um bonequinho com uma setinha para você convidar seus amigos. Então, já vai chamando, porque eu estou aqui, ó, tô fazendo a mesma coisa, né? Vai chamando aí e vamos lá. Vamos para nossa live, né? Para nossa live literatura. Olha só, Gustavo Arruda, Elce, tudo bem? Meus parceiros, né? Tem alguns grandes parceiros aí que não me abandonam, estão comigo toda semana, nem que seja para dar um oi, um aceno. Tudo bem, Elce? Seja bem-vinda, saudades, Gustavo. Eu sempre falo, né? Eu não consigo visualizar todo mundo. A gente vê a quantidade de pessoas e vai passando os rostinhos assim. Mas quando vocês comentam, falam alguma coisa, aí aparece o nome, né? Mas alguns aí eu já sei. Então, figurinhas que estão sempre comigo, isso é muito bom. Bom, a nossa live de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura no Brasil, porque até então, vamos pensar um pouquinho lá atrás, você que vai rever essa live, você que está chegando hoje, você que está meio perdido, mas o que está acontecendo, né? Então, nós falamos de literatura. E aí nós começamos uma série, falamos afinal o que é literatura. E pensamos um pouquinho, tiramos assim, sabe, aquele misticismo, aquele medo, aquele terror, ai, literatura, ai, é só livro clássico, é só chato. E nós falamos sempre em toda live, toda apresentação, que literatura é a arte da palavra. É como que um autor ele se expressa através das palavras, que é o seu grande instrumento de trabalho. E aí nós vamos falar hoje de um período em que isso ficou muito evidente, como que os autores trabalharam com a palavra através de figuras de linguagem, através da antítese principalmente. E aí eles fizeram textos belíssimos que entraram assim para a história, né? Para o nosso clássico, para o nosso cânon. Então, vamos falar disso hoje, tá bom? Vai chamando aí as pessoas, vai chamando os seus amigos, os seus alunos, né? E aí, olha só, quando nós falamos da literatura na nossa primeira live, nós fizemos um panorama geral. Depois nós fomos falar do trovadorismo e hoje ele vai aparecer um pouquinho aqui também. Sabe por quê? Por conta da Idade Média, por conta de toda uma religiosidade, por conta de perseguições religiosas. Então, assim, vai voltar um pouquinho esse assunto. E a literatura ela tem muito disso. Ela volta um pouquinho para o clássico, ela volta um pouquinho para a idade mais antiga, medieval. E assim nós vamos construindo a nossa história literária, né? E aí depois do trovadorismo nós falamos do humanismo. E o humanismo é um momento de transição. Então o homem, eu falo homem no sentido geral, né?
Obviamente que a gente está falando de um período em que assim a mulher ela tinha um destaque, mas assim havia muito machismo e as mulheres não se destacavam nessa área mesmo, né, das artes da literatura, não por conta que elas não tivessem gabarito para isso ou pudessem fazer, mas não, é por conta mesmo dos costumes, do próprio sistema patriarcal, enfim, são N situações, né? Mas aí a gente está falando de um momento em que o homem, ele no humanismo, ele começa a se desprender um pouco da espiritualidade e começa a agir mais com a razão, com a ciência. É o momento das começam as descobertas. Isso daí foi uma outra aula. E a gente está nessa sequência didática, né, que eu falo. Bom, saímos daí nós fomos falar do clássico. E aí nós tivemos uma mega live que foi com a professora Ana Carolina Longano, que eu brinco, vulgo Carol, vulgo Carol, minha sobrinha. Ela é professora, é dramaturga e ela falou sobre o teatro clássico. E aí nós tivemos um bate-papo muito bacana. E olha, aguardo que nós teremos outros, viu? Com ela, com outras pessoas, com outros professores. E eu estendo aí o meu convite para você que é professor, você que é da coordenação, você que está assistindo, que só está passando, ou mesmo você que vai assistir depois. Vamos fazer uma double live, né? Aí você fala um pouco da parte histórica, eu falo da parte literária, ou você pode falar da geografia, da arte, né? Hoje seria uma aula bem bacana, assim, se eu conseguisse compartilhar com a minha grande amiga Sandra, nossa professora de arte dos segundos anos, para falar um pouco do barroco, mas eu tenho certeza que ela também vai aproveitar esse momento e depois passar aí algumas atividades, digamos assim, né? Mas vamos lá, sejam bem-vindos. Gabi, tudo bem? Quanto tempo, Gabi? Excelente aluna, né? Olha só, os alunos estão aparecendo, né? Vamos lá. E eu brinco, né? O Gustavo que tá sempre aqui comigo, eu falo, ó, é aluno até na live, né? Você marca e ele chega atrasado. Hoje eu atrasei alguns minutinhos por conta mesmo de sistema, mas aluno, a gente marca assim que ele chega às 5h10, 5h15, né? Aí tá certo. É aluno, não tem jeito. É na live, é no presencial. Eu acho que o importante é ter essa sintonia, né? Vai falando comigo. Você tem dúvida? Você quer perguntar alguma coisa de literatura? Aproveita que nós estamos aqui já, né? Esquentando aí os motores, tá bom? Bom, quando nós falamos do trovadorismo, nós falamos do humanismo, e aí veio a Carol, nós falamos do classicismo, nós falamos do teatro, e na semana passada nós falamos dos Lusíadas, nós falamos de Luís Vaz de Camões, né? Mostrei aqui para vocês uma grande epopeia, que é um texto narrado em versos. Isso que é epopeia. É uma história narrada em versos, uma história narrada em versos e que tem um grande herói, tem uma grande aventura. Tem que ter toda essa característica, né? E aí, Camões, ele falou de um povo, né? Os portugueses, por isso os Lusíadas, os lusitanos. E na semana passada a gente estava aqui com a Adriana e ela estava em Portugal. Ela falou: olha, eu estou em Portugal, olha, eu queria ter entrado ali, né? Junto, porque se é uma coisa que vale a pena conhecer é Portugal, a sua cultura, a história e a literatura. E nós estamos falando da literatura de Portugal e do Brasil, né? Oi, Duda, tudo bem? Seja bem-vinda, viu, Duda? Chama aí as pessoas. A Duda também faz umas lives aí, né? Vamos lá. Olha, bom, aí nós falamos então desses períodos, né, da literatura. E cadê o Brasil nessa história? Porque até então eu estava falando principalmente de Portugal, falamos um pouquinho da França, falamos um pouquinho da Espanha, mas e Brasil, né? Bom, Brasil começou a ser colonizado em 1530. Então agora que a gente vai falar da literatura do Brasil, né? Que é o tema da live de hoje, a literatura do Brasil e o barroco, certo? Então vamos pensar um pouquinho. Você tem um Brasil sendo colonizado, vem toda, né, os colonizadores, eles vêm com uma bagagem, com uma cultura, eles vieram com um conteúdo literário, né, vindo de Portugal e da Espanha principalmente,
Mas chega aqui no Brasil, quem que eles encontram? Os índios, né? Então aí o Brasil começa a ser colonizado, depois que vem um povo que tem, assim, essa vontade, digamos assim, né? De ler, de conhecer mais e de repente começar a formar uma literatura brasileira. Isso aí a gente vai falar no romantismo, certo? Mas então, como é que faz? A literatura no Brasil, nesse primeiro momento, junto com Portugal, depois da colonização, vai ser uma literatura que a gente fala uma literatura de informação. Então, o que, que nós vamos ter? Os registros, as cartas de Pero Vaz Caminha, nós vamos ter os registros de viagem, de bordos, os relatos. Isso daí caracteriza a nossa literatura de informação. E olha só, vocês aí, meus alunos do segundo ano, que eu sei que estão aí ligadinhos comigo, né? Eu sempre brinco. Uma vida vale mais que o mundo todo, né? Eu tô vendo aí o Gustavo, ele é meu aluno do segundo ano, mas não tem só ele aí, não. Então, olha, vamos dar os créditos, né? O material do segundo ano do médio tá aqui, ó. Aqui vocês têm todo um resumo do que eu tô falando também da literatura. E nesse material, vocês têm aí toda essa história e começa a falar um pouquinho aí da literatura no Brasil, né? O início da literatura brasileira, certo? Então, ó, fiquem ligadinhos aí, vocês que são alunos, vocês têm esse material já à disposição, né? Por quê? Porque eu não tenho escritores, eu não tenho assim escritores nativos. Ainda o Brasil está sendo colonizado, está sendo formado. Você tem os indígenas, depois você tem todo um processo histórico, você tem os escravos, até formar todo um povo com uma consciência literária e histórica e para que assim, nós tenhamos assim os nossos próprios escritores, isso vai demorar muito tempo. Então a gente começa com a literatura de informação, certo? E aí depois que vai entrar esse período que a gente vai falar hoje, que é o período do Barroco, certo? Portugal e Brasil. Brasil já um pouco tardiamente, né? Obviamente por esses motivos que eu acabei de falar. Até aí, gente, tudo bem? Alguma perguntinha? Vocês querem falar alguma coisa? Eu tô ganhando corações, isso é muito bom. Eu faço as minhas aulas com vocês, eu sempre falo, cadê meus corações, né? Na live não é diferente. Mas vai chamando aí seus amigos, aqueles que você tem aí no seu WhatsApp, principalmente os alunos do ensino médio. Hoje nós tivemos uma manhã de muita formação, formação dos professores, né? E nós falamos um pouco dessa questão da empatia, tanto do aluno se colocar no lugar do professor, quanto o professor se colocar no lugar do aluno. Está um momento assim, muito difícil para ambas as partes, no estudo, na conexão, em tudo, mas não fazer nada também não dá. Então, assim, acho que a live literatura é uma forma de nos aproximarmos, não só para uma aula, mas uma aula diferenciada, uma aula dinâmica, mas um momento também de você aprender um pouco mais, de você conhecer pessoas novas, de você interagir. Para isso que tem aí chat, comentários, né? Obrigada, Elsie. Falando aqui, mestre. Obrigada. Mas, então, assim, esse é um momento que, assim, sabe, aproveitem. Porque o que, que vocês vão levar é o conhecimento, né? E uma das discussões hoje, até na nossa formação, era essa questão de falar agora é aprovação automática e está se discutindo. Então, vamos ter muito cuidado aí com as falas, né? Primeiro que os meus alunos são os alunos da rede pública estadual, não é municipal. Segundo, ainda que você tenha uma aprovação automática, então eu não preciso estudar, não preciso fazer prova, eu vou passar de ano mesmo. O ano você vai passar mesmo, de qualquer forma, a menos que você morra, você vai passar, né? Mas o que você vai levar desse ano? Que conhecimento que você vai levar, que estudo? Porque é isso que vai contar lá na frente, porque a pandemia vai acabar, o isolamento social também vai acabar. E aí? Você vai para o mercado de trabalho, né? Tô falando assim para o meu público específico de alunos. Você vai, de repente, fazer um cursinho, uma ETEC. Com que conteúdo? Se você não estudou, se você deixou passar, porque eu passo mesmo. Então, cuidado com isso. Vocês não são números, vocês não são notas, vocês são pessoas. E vocês estão aqui para adquirir conhecimento, né? E eu espero que não só adquiram, como passem para frente, porque
Um dos motivos que me levou a ser professora ou mestre, como a Elsie falou aqui, foi justamente esse, de poder levar ensino adiante, sabe? Fazer com que as pessoas também adquirissem conhecimento, também tivessem oportunidades, ou pelo menos aprendessem os caminhos, né? Porque se eu entrei numa universidade é porque eu aprendi o caminho. Eu não sabia que existia uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que é a USP. E quando eu descobri esse caminho, eu falei, opa, peraí, é aqui que eu vou, né? Então, abrindo aí e já fechando um parênteses, né? Então, olha, estudem, chamem os amigos, motivem, vamos nos ajudar, um se colocar no lugar do outro aí, porque eu sei que tem muitos alunos aí que estão um pouco desmotivados, estão cansados, com tantas situações, mas assim, eu acho que a gente ter esse momento de live, de interação, de conhecimento, vale muito a pena, né? E sai um pouco da rotina, né? Tá bom? Então vamos falar hoje do nosso assunto barroco, olha só, né? Esse nome ele tem a origem, né, por conta da pérola, né? A gente pensa assim, uma coisa tá ligada à outra, né? Pensa numa pérola. Uma pérola, ela tem um formato liso, regular, né? Que a gente fala, é uma joia. Agora, pensa numa pérola que seja de um formato irregular, né? Então, nós literatos associamos muito aí a questão do barroco com a pérola irregular por conta dos contrastes. Você tem coisas assim riquíssimas, belíssimas e de repente parece que tá meio fora do lugar. Mas por que isso? Porque o barroco é um período assim, é um período de antíteses, é um período em que você tem várias coisas juntas, juntas, né, misturadas, e ao mesmo tempo assim são valores que você fala, ué, o homem ele tá pensando na razão, na ciência, mas ao mesmo tempo ele também pensa com a fé, ele também tem medo de pecar, porque o barroco ele traz toda essa religiosidade, né? Você tem no mesmo texto falando da fé e falando da razão, no mesmo texto você tem os tons claros e os tons escuros, estou falando de cores mesmo, né? Não de pele, não de raça, não de etnia, né? Você tem assim vários contrastes, né? Então assim só para começar aí enquanto as pessoas estão chegando, né? Que ó já estourou o horário de entrada, hein? Já estourou, né? O barroco é muito conhecido como a arte da indisciplina, né? Justamente porque ele foge um pouquinho do que a gente estava vindo numa escola mais tradicional. Olha, tem as regras, por exemplo, o classicismo que nós falamos a semana passada, tem a métrica, tem a rima. No barroco você também vai ter isso. Mas aí a gente começa a pensar mesmo nas expressões dos sentimentos. Então, literatura, o que é? É a expressão do sentimento dos autores. Ou quando você fala de poesia, o que é uma poesia? É a expressão do sentimento do poeta. Ele se expressa através da palavra, ele expressa algum sentimento, seja ele de raiva, de alegria, de tristeza, de luto, enfim, a percepção dele com relação ao mundo, a ele mesmo, ao outro, certo? E a literatura é isso mesmo. Então, assim, o escritor ele vai se expressar através das palavras, e o barroco ele traz isso, a expressão das contradições, as coisas são contraditórias, né? Mas só falando, eu sei que é muito chato, né? Ir live às vezes demora um pouquinho mais, mas vamos pensar um pouquinho. Vamos ler, né, alguns textos, porque live tem que ter leitura, senão não dá, né? Vamos lá, olha só, por exemplo, na aula passada, na live passada, nós falamos dos sonetos, né? O que é um soneto? É um poema, só que ele tem uma estrutura clássica, então ele tem que ter 4 estrofes, lembra? Vamos lá, ó. Poesia, você que está há um tempo sem estudar, você que não lembra, você que caiu de paraquedas aqui na live, você que vai assistir depois. Um poema ele é feito de versos e estrofes, né? Cada linha de um poema é um verso e aí você tem um conjunto que se chama estrofes. Então o soneto ele sempre tem a mesma estrutura, que eu brinco 4-4-3-3, né? Falei na live passada, parece esquema tático, futebol, o que é isso, né? Não, você tem 4 versos numa estrutura de 4, uma estrofe com 4 versos, uma estrofe com 4 versos, a terceira estrofe com 3 versos, a quarta estrofe com 3 versos. Parece matemática, né? Por isso que eu brinco 4-4-3-3. E aí você tem um soneto que diz assim: Sonetos a Dona Ângela de Souza Paredes.
Não vira em minha vida formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta coisa não é que encarecer-me. Sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Isso aqui é um soneto de Gregório de Matos. Então, eu sei que assim numa primeira leitura não é tão simples assim de entender toda a estrutura, mas pensa bem, ele está aqui sofrendo por causa da Dona Ângela, a quem ele dedica esse soneto, e ele fala que é uma beleza tão grande que ele não pode ficar vendo, que é melhor que ele seja morto do que ele peque. Mas o mesmo Gregório de Matos vai fazer um outro soneto também de uma forma mais satírica, de uma forma usando aí o humor. E ele foi muito perseguido por conta disso. A gente vai falar um pouquinho já já, né? Só se tô dando uma pincelada para iniciar a nossa live. E aí no material de vocês aparece a mesma Ângela. A mesma Dona Ângela, olha o título. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente? Ser Angélica a flor e anjo flor não em vós se uniformara? Quem veria uma flor que não a cortara de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatra? Se como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, por que eu escolhi esses dois sonetos para começar aqui essa brincadeira, né, do barroco? Para que você comece a perceber um pouquinho os contrastes. Então você tem Deus e o diabo, você tem a figura do anjo e a figura da tentação, você tem a figura do desejo, dele desejar aquela mulher, mas ao mesmo tempo ele não quer ser um pecador. Então você tem o pecado, porque é um momento, vamos falar um pouquinho aí do momento religioso em que se passa, né, o mundo, principalmente a Europa. Tá? Então, começando o barroco aí, vamos contextualizar a parte histórica. O que está acontecendo? Lá no classicismo, nós falamos que começou uma reforma religiosa, que é a reforma protestante. Então vamos pensar assim, Portugal, França estavam vindo todo de um período medieval, um período em que a igreja dominava, né? Nós estamos falando da instituição, e aqui são informações históricas e literárias, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com placa, não tem nada a ver se é cristão, se é evangélico, não tem nada a ver com isso, mas sim o contexto histórico, né? É sempre bom falar, porque às vezes você entrou agora e fala, mas o que tá falando? Tá falando mal. Mas a gente tem que falar assim desse contexto histórico. Então, na Idade Média, imperava aí o teocentrismo. E a Igreja Católica ela foi ascendendo e tendo todo o seu poder, inclusive na própria mesmo manipulação da fé das pessoas, enfim. Quando vem o classicismo, o homem começa a se libertar disso. Fala, não, peraí, né? Eu preciso pensar, eu preciso ter mais razão, eu preciso pensar um pouco mais na ciência, eu preciso pensar um pouco mais em mim. Então começa tudo isso que a gente explicou na live passada. Ah, você perdeu? Então, ó, tá tudo gravado aí no Face, Morar Kátia Giovana Lima. Vai lá e revisa classicismo, tá? Porque não dá pra ficar revisando tudo, não. Mas aí começam os conflitos, certo? Então, o classicismo você tem esse homem racional. Quando você vai para o barroco, você tinha a reforma, então, protestante, e aí a Igreja Católica já faz a contrapartida, que é a contra-reforma. Ó, se liga aí, você que vai prestar vestibular, você que vai fazer Enem, algum concurso, alguma coisa assim, reforma, contra-reforma, tudo isso daí é matéria de vestibular, né? E você acaba sendo cobrado. Mas não fica assim decorando, sabe? Tenta entender o contexto. Então você tem uma reforma religiosa em contrapartida uma contra-reforma.
E aí você começa aquele período que a gente fala que é da caça às bruxas, né? Você já assistiu o filme Bruxas de Salem? Assista. Você já assistiu o filme O Nome da Rosa? Assista, fala sobre isso. Você que gosta de games, você que gosta de séries, coisas da Idade Média, dessa época também do Barroco. A gente tá falando de que ano, né? Vamos lá, da passagem do século XVI pro século XVII, tá? Já não tô tão na Idade Média, não, século XII, já tô no século XVI, XVII. E aí, o que a Igreja Católica coloca? Primeiro, o index, são uma lista de livros proibidos, certo? Esses livros não podiam circular, eles eram proibidos. O próprio Gregório de Matos, ele foi expulso por conta de muitas coisas que ele fez, falou e escreveu, a gente vai falar dele. Até o Padre Vieira, né? Então, você tem também o Santo Ofício, você tem a Inquisição, a perseguição àqueles que não eram cristãos, especialmente aos judeus. Já falei deles também com o livro Memorial do Convento. É muita informação, né? Vamos lá. Quem tá aí comigo? A Karine. Tudo bem, Karine? Bem-vinda. Andréia, tudo bom? Eu já fiz um panorama. A gente tá falando do Barroco e nós estamos fazendo aí um contexto histórico, certo? Então, o Barroco ele é muito marcado por essa passagem dos movimentos religiosos. Então, você tem a Reforma Religiosa, 1517, e aí vem a Igreja Católica com a Contra-Reforma. E aí você começa com essa dualidade. Peraí, o homem ele é religioso, mas ao mesmo tempo ele também quer ter os prazeres da vida. Vai aparecer uma palavrinha aí, carpe diem. Você já ouviu falar? Carpe diem, aproveite o dia. Outra dica, livro. Livro, filme, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Todas essas dicas que eu estou te dando, elas estão no seu material didático, no seu livro didático, elas estão por aí, né? E eu também, lógico, como professora, a gente assiste, a gente lê, a gente pensa, a gente pesquisa, mas eu estou te dando dicas daquilo que faz parte mesmo de currículos, não só desse ano, né? Que esse ano a gente, ensino médio é muito pautado aí na BNCC, mas eu tô te dando dicas que estão aí no seu próprio material e que vale muito a pena você conferir. Porque vai falar de todo esse contexto, dessa perseguição religiosa e mesmo dessa questão mesmo do homem, do próprio homem, né? E agora? O que eu faço, né? Eu fico com Deus, eu fico com o diabo. A gente já falou disso com o Gil Vicente e no Barroco vai continuar essa questão, tá? Não é assim que quando teve o classicismo parou tudo. Aí acaba o classicismo e começa o barroco. Né? Eu já expliquei isso para vocês. Os períodos literários, eles caminham assim, concomitante um tempo. Então tem uma parte que assim é mais o clássico, uma hora é mais o barroco, né? Mas a gente estuda, para estudar mesmo tem uma didática, tem os períodos, as histórias, as datas, né? Então, o Barroco ele marca a passagem do século XVI para o XVII, com as reformas com os momentos religiosos, certo? Tem a expressão da contradição, justamente por isso, a razão e a fé, né? Essas duas vão ser vão ser um marco assim da nossa história e da nossa literatura, tá bom? Bom, aí o que você tem mais? Um pouquinho do contexto histórico. Você tem a ascensão da burguesia, que a gente falou na semana passada. Você tem os estados absolutos, ou seja, o rei manda, né? Você tem um rei falando de França. E no Brasil vai vir também toda a colonização, né? Quem é que vai colonizar o Brasil? Certo? Então lembra disso, tá? Ao mesmo tempo você tem uma economia aberta, você tem a revolução comercial, o mercantilismo, mas politicamente é tudo fechado. Ao mesmo tempo que abre para a economia, fecha para a política, porque você tem a figura do rei, certo? E com a religiosidade, a mesma coisa, você tem aí a figura da Igreja Católica, certo? No Barroco ela vai ser muito ampla. No Brasil, por exemplo, que vai ser já um barroco mais tardio, você vai ter uma figura que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o Aleijadinho, né? Então ele fez esculturas maravilhosas, assim, e até assim a ornamentação de igrejas clássicas. Então, pena que não tem, acho que não tem ninguém aí de Minas, né? Se tiver, dá um alô aí pra mim, né? Então você vai pegar assim as igrejas de Minas, todas assim construídas nesse período,
que daí coincide, né, com a construção mesmo do nosso país, né, do nosso Brasil. E aí já começa a ir para um outro patamar, certo? Bom, então pensando assim na história, você tem isso, certo? Um estado absolutista, você tem uma economia que está se abrindo, mas a política é fechada. E aí você tem também os burgueses, que a gente já falou no classicismo, ok? Bom, e aí, onde é que entra o barroco? Na arte, na literatura principalmente. E aí você tem vida e morte, né? Peraí, como é que eu vou? Como é que vai ser? Se eu for um pecador, eu vou perder a minha salvação. Mas eu quero viver bem, eu quero ter o carpe diem, quero viver bem. E aí? Então, assim, é um período de dualidade mesmo, de antíteses, né? De contradições, certo? A matéria e o espírito, você tem o amor carnal e o amor platônico. Eu li 2 sonetos, você que está chegando agora, né? Direcionados para a mesma Ângela e de formas assim um pouco diferentes, ok? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Karine? Oi, oi. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos lá, o marco então da literatura, né? Você tem, ó, se você está assistindo como aula, você é um aluno do ensino médio, você vai prestar vestibular, está ligado aí, então sempre tem um marco, né? Portugal, 1580, que marca a morte de Camões e marca também o período que Portugal passou a ser domínio da Espanha. Lembra do rei Dom Sebastião? Dom Sebastião sumiu, né, na guerra de Alcácer-Quibir, e aí todo mundo esperando Dom Sebastião voltar e virou um mito até hoje, né? Até na live passada eu falei, a gente tem alguns mitos aí de Dom Sebastião, a gente tá esperando Dom Sebastião voltar, né? Então, 1580 até aproximadamente 1756. Isso é barroco em Portugal, tá? E aí no Brasil? No Brasil a gente tem a literatura de informação, que eu falei. Quando 601, quer dizer, 20 anos depois, né? Mais ou menos. Mas assim, ele vai se estabilizar mesmo como literatura, período literário, já em 1738, tá? Eu sou professora de língua portuguesa, não sou de matemática, eu não gravo muitos esses números, né? Aí sempre tem aqui as nossas colinhas. Tem que ter, gente. A gente tá numa live, né? Tem pessoas assistindo, você não pode errar, mas você erra. O celular não pode cair, mas ele cai. O cachorro não pode latir, mas ele tá latindo. Live é isso mesmo, né? Então a gente tem que ter aqui tudo separadinho, material. Vai que entra uma pergunta, um historiador, um literato, e aí, né? Então, e vocês também, né? Óbvio, vocês têm que estar aí para participar, né? É isso aí. Oi, Matheus, tudo bom? Certo? Então, ó, Portugal e Espanha 1580 até aproximadamente 1756 e no Brasil 1601 até 1768, aproximadamente, né? São os marcos, nós falamos que são marcos. Como eu sempre brinco, não chegou assim meia-noite, aí acabou o barroco. Agora vamos pro arcadismo. Não, não é assim, né? São as artes que vão determinar assim o período, o que tá mais aparecendo naquele momento. Só um parênteses, você que chegou hoje, você que não assistiu a outra live, né? Nós conversamos disso na live sobre classicismo e teatro. Então, assim, um autor ele tem uma inspiração, obviamente, ele se inspira em outro autor, ele se inspira em outra obra, ele se inspira num período e até na sua própria vida. Mas ele também tem estudo, ele também tem técnicas, né? Então, na literatura entra tudo isso. Entra uma técnica de escrita, como que ele vai escrever com rima ou não, vai ser um soneto, não vai, como é que vai ser a prosa, né? E percebam que desde que nós estamos falando do trovadorismo, nós estamos falando de poemas, de sonetos. Nós não estamos falando tanto de prosa, mas ela existe, ok? É o que predomina, são os poemas, as cantigas no trovadorismo, os sonetos no classicismo, certo? E agora? Agora também tem a poesia lírica, satírica, amorosa, com Gregório de Matos, e também a gente tem o padre Antônio Vieira, que fez vários sermões, aí você tem a prosa, tá bom? Só um parênteses aí, que senão você acha que só existe poema, e não é bem assim. É o que tem mais ênfase, né? Digamos assim, uma literatura que tem
Não é maior conteúdo, né? Você tem mais material, digamos assim. Ô, Tiago, finalmente apareceu. Tudo bem, senhor Tiago? Tiago é meu coordenador do segundo ano G, né? Tava sentindo muito sua falta, hein? Cadê o povo? Chama aí no WhatsApp. Live é assim, gente. A gente vai chamando, vai interagindo, né? Chama aí, Tiago. Cadê a Bia, a co-líder? Cadê a pessoa? Cadê o Nicolas? Chama aí o pessoal. Bom, fazer uma pausa? Não, não dá, né? Live tem que ir. Mas vocês querem perguntar alguma coisa, alunos? Olha, eu tô vendo aí um monte de carinha bonita. Fazia tempo que eu não via. Bia, tudo bom? A Beatriz Bianchi. É Bianchi que fala? É Bianchi? Né? Ah, no português é uma coisa, no inglês é outra, no hebraico é outra, né? O CH no hebraico tem som de R. Então, né? Aí seria Bianchi. Então, não sei. Vamos lá. Tudo bem, querido? Vocês querem perguntar? Vamos lá. Vamos pra... Já dei muita informação, né? Bom, então, vamos voltar um pouquinho. Vamos pensar aqui novamente no barroco, nesse período, nesse período que é um período assim tão rico, academicamente falando. E ele é tão rico na arte, no visual, né? Eu ainda não conhecia as igrejas de Minas, mas eu pretendo e olha, porque tem muita coisa maravilhosa ali desse período e assim vale a pena a gente conhecer, né? Saber como que o artista pensou, no que ele teve, o que ele teve de referência, qual foi a sua inspiração. Olha, eu não sei se vocês estão ouvindo, eu tô ouvindo um cachorro que não para de latir. Aí a gente dispersa, né? Vocês estão ouvindo o cachorro? Fala aí comigo. Estão ouvindo? E é um latido ardido, né? Mas live, meu, a gente tá em casa fazer o quê, né? Eu não vou abrir a janela e brigar com o cachorro. Vamos lá. Voltando um pouquinho então no barroco, você tem uma linguagem, né, do Carpentier, que eu já falei, aproveite o seu dia, mas ao mesmo tempo eu não posso aproveitar porque senão eu vou ser um pecador e eu posso perder a minha salvação, mas também dependendo do pecado eu posso ser perseguido pela igreja e ir pra fogueira, né, vão pra Inquisição. É, eu lembrei agora de um livro que nós começamos a estudar no começo do ano. Eu já fiz um projeto que é o Capitães da Areia, que é um livro da modernidade, né, de 1934. E em 1934 no Brasil, nós estávamos na ditadura de Getúlio Vargas. E ele fez a Inquisição também, ele fez a fogueira dos livros. Ele mandou queimar vários livros, inclusive do Jorge Amado. E Capitães da Areia estava na lista. Ele foi um livro proibido, foi queimado em praça pública e ele não podia ser lido, vendido, comercializado. E hoje você tem a liberdade de ler, você tem a liberdade de falar, de se expressar, então é bom a gente pensar um pouquinho nisso daí, né? Pensando em história, pensando em política. Deixa eu ver. Olá, Peter! Segundo ano de Peter, tudo bem? Seja bem-vindo. Tava com saudade, viu? É, voltemos, né? E é assim mesmo. A gente vai, a gente volta, porque se ficar só na didática, vocês cansam e vão saindo, e aí não dá, né? Não dá, não fica muito chato também. Só informação, né? A gente tem que interagir aí. As pessoas bonitas chegando, isso é muito bom. É, com relação assim à palavra, que é o que a gente está falando de literatura, da expressão da palavra, da técnica, da escrita, de como que realmente o escritor utiliza da palavra para escrever, você tem duas palavrinhas mágicas que aparecem bastante aí nos vestibulares, em Enem, nas provas do ETEC, que é o cultismo e conceptismo, né? Então aparece bastante. E aí não é questão de decorar, mas é questão de entender, tá? Então o cultismo, ele traz muito assim um jogo de palavras, trabalha muito com a antítese, trabalha muito com o hipérbato, que é a inversão das palavras. Camões fazia isso também, tá? Então o cultismo está ligado a uma técnica da escrita em que o escritor ele usa muito disso. Daqui a pouco a gente vai ler mais um texto, mas tem uma frase aqui que eu separei do Gregório de Matos que diz assim: porém, se acaba o sol, por que nascia?
Se é tão formosa a luz, por que não dura? Né? Então são as técnicas de escrita, de como que eu jogo com as palavras, tá? Isso é o cultismo. Cultismo, tá? Então essa técnica que os escritores usavam no barroco. E não só no barroco, né? Mas tem bastante referência sobre isso. Até no seu material didático fala um pouquinho sobre letras de algumas músicas do Caetano Veloso, do Chico Buarque, que eles usam algumas técnicas um pouco parecidas, assim como eles usam algumas técnicas que não tem nada a ver com o barroco, e algumas pessoas acham que tem a ver, mas não é, são técnicas mais modernas, tá? Não é porque é uma antítese que é barroco, não é isso, tá bom? E o conceptismo, a concepção, como é que você tem a concepção, né? A ciência, como que você pensa. O conceptismo já vai ser uma escrita falando mesmo mais de pensamentos, de reflexão, mais filosóficas, né? Digamos assim. E quem que a gente tem de referência? Brasil e Portugal. O padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, ele pode ser considerado um escritor do Brasil e de Portugal, né? Porque ele veio para o Brasil muito pequeno e é aqui no Brasil mesmo que ele viveu, que ele escreveu. Também foi perseguido, né? Ele foi expulso do Maranhão porque ele era contra a catequização dos índios. Ele foi expulso, né? E ele escreve sobre isso, ele faz sermão. Então ele escreve e o foco dele mesmo é a Bíblia, né? Então ele pega assim várias passagens bíblicas e ele vai falando a questão assim do homem, da moral, dos costumes, relacionando com os sermões, né? Por isso que é o padre, né? Mas ele era assim, digamos, além do seu tempo. E por conta dele ser contra essa perseguição, a matança dos índios, né? Então ele foi bem perseguido, certo? Então é uma figura aí bem importante, Padre Antônio Vieira, tá? Ele era contra mesmo esse massacre, né? Olha, quanta coisa, né? E se você for pensar no Brasil de hoje ainda, o que acontece? Onde estão os nossos índios, os negros, né? Como são tratados. Então, tudo isso são questões que você vivencia em outras disciplinas. Eu tô falando você é aluno, né? Você vivencia, você pensa, você reflete. Às vezes você não agrega isso à literatura. Mas tem tudo a ver com a literatura antiga, com a clássica, com a moderna, né? Essa questão dos índios, a questão dos negros, a questão racial mesmo, vai perpetuar, perpassar assim por todos os períodos literários e às vezes você nem imagina, você acha que não tem nada a ver a história com a literatura, mas é bem o contrário, tá? Então se atentem com isso. Bom, tava falando do Padre Antônio Vieira, né? A nossa referência, ok? Ele veio para o Brasil com 7 anos. Vamos dar as datas aqui, ó. Nasceu em 1608, morreu em 1697. Viveu bastante, né? Escreveu bastante coisa. E a literatura dele é muito rica, muito ampla. Sempre tem um foco religioso, mas assim, falando também essa questão da ética, da moral, dos bons costumes, ok? E obviamente fazendo uma crítica, né? Uma crítica também política, tá? E por último, né? O Gregório de Matos, que é o recheio, a gente fala, né? É o recheio do bolo, é a cereja, é aquele que a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos lá, ó. Minha pergunta, conceptismo. Argumento conceptista é tendencioso, como os inconfidentes? Olha só, tô me colocando aqui. Vamos lá. É correto falar que no barroco as imagens santas são relevantes? Relevantes referências? Vamos lá, uma pergunta de cada vez, tá? Coordenação. Vamos lá. O argumento conceptista é tendencioso, como os inconfidentes. Bom, quando você vai pensar na literatura, a gente está falando aqui desse período do barroco. Então, assim, não é a questão de ser tendencioso, né? É a questão do momento que eles estão vivendo. Então, como eu acabei de explicar, do Padre Antônio Vieira, ele vai escrever sobre o quê? Sobre aquilo que ele está vivendo naquele momento, debaixo de uma cultura, né, vinda de Portugal, obviamente, e aquilo que ele também está vivendo no Brasil. Então, qual que é a tendência, né? Se a gente for pensar assim, tendencioso. É aquilo que está vivendo no momento. Então, está vivendo um momento de perseguição religiosa, está vivendo um momento em que a Igreja Católica tem que se impor através de reformas. Ele vai escrever sobre isso.
sendo formado, né? Esses dias eu parei um pouquinho para assistir a novela que tá reprisando, que fala desse período aí né, do príncipe. Aí a gente começa a entender uma série de digamos assim, não dando crédito assim para novela, não é isso, mas a gente começa a entender um pouquinho assim como que é a moral, né? A moral, os costumes, a política, né? Por que eu tô falando isso? Por conta mesmo da política, de alguns que foram assim usados como fachadas, né? Já lá no começo da nossa colonização, tá? Então, os inconfidentes, eles tinham um motivo. Então aí você vai entrar num outro momento histórico, né, que até tem a ver mesmo com esse período do barroco, por conta mesmo da do próprio da própria data, né? Mas aí já é um outro momento em que o Brasil já começa a passar pelas rebeliões, pelas revoltas. Então você tem um outro momento, um outro contexto, ok? Quando a gente fala de conceptismo aqui no barroco, nós estamos falando das técnicas de escrita, tá? Então a gente não tô entrando muito aí no mérito histórico, não. Então, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui qual era a outra pergunta. Ai, Peter, saudade das aulas presenciais. É correto falar que no barroco as imagens santas são relevantes referências? Eu não vejo assim, não é que seja correto ou seja incorreto, né? As imagens, elas tinham um porquê, um propósito. Dentro desse contexto que eu estou falando da religiosidade. Então, elas têm o seu lugar. Então, a igreja, quando ela coloca as imagens, ela tem o porquê de colocar isso. E aí a gente entra em outros méritos que não cabe aqui tudo numa live, certo? Mas referência com certeza, haja visto que eu estava falando agora mesmo do Aleijadinho. Como que ele fez? Qual foi a arte que ele fez e por quê? Tá? Então tudo isso vale a pena, ok? Olha, perguntas maravilhosas, hein? Gostei, muito bom. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, né? Mas aí a gente foge um pouquinho daquilo que é o foco da live, que é falar do barroco, ok? Mais alguma pergunta? Pode mandar. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver. Quem mais tá aí comigo? Quem mais tá comigo? Quem mais vai falar? Quem mais vai perguntar? Vamos lá? Bom, então, o conceptismo, então, ele vai fazer as analogias, ele vai fazer uma reflexão, são coisas mais filosóficas, e eu já falei do padre Antônio Vieira, ok? Tudo bem? E o jogo de palavras, né? E na arte? Na arte, que aí o professor de arte, ele pode falar muito, mas muito sobre esse assunto com vocês, você tem os jogos, né? Que a gente fala os jogos assim de luz, claro e escuro. Você pega assim algumas imagens, principalmente assim, voltadas para religiosidade mesmo. Então, Jesus, a Santa Ceia, os discípulos, né? Tem uma assim que é muito clássica, que você vê assim Jesus no centro da mesa e ele tá bem claro ali onde ele está, né? E assim, no entorno assim tá mais escuro, mas isso é jogo de luz mesmo. Então, o barroco trabalhava muito com isso, com claro e escuro. Porque nós estávamos falando desde o começo da live para você que chegou agora. É esse período que vai tratar das antíteses, das coisas contrárias, né? Então eu tenho claro e escuro e eu tenho também isso no jogo de ideias. Ao mesmo tempo que tenho o pensamento cristão, né? Tem o pensamento do pecador. Ao mesmo tempo que tem o ser amado platônico, né? Eu só vou desejar, mas não é meu. Tem também o desejo carnal. Nós falamos isso no comecinho da live, ok? Depois você assiste novamente, tá? Tem muita referência bacana, sabe? O caderno de vocês, né? Então, olha só, pensando um pouquinho aí nessa questão do jogo de palavras, da religião, mais um soneto aí do Gregório de Matos. Esse daqui, eu lembro dele assim perfeitamente no dia que eu estudei pela primeira vez no cursinho, faz tempo, mas eu lembro, eu gravei. A Jesus Cristo Nosso Senhor, soneto de Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha que cara de pau, né? Quer dizer, eu pequei, mas se eu não pecar, o Senhor não tem a quem perdoar. Então, quanto mais eu pecar, mais trabalho o Senhor tem, né?
vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Quer dizer, eu pequei, mas olha, eu tenho salvação. Você vai me salvar? Gregório de Matos, ele tinha um apelido que é Boca do Inferno, né? Olha o apelido. Porque ele falava mesmo. Então, assim, ele tem uma história muito peculiar e que vale muito a pena ler, né? Então, ele estudou, ele fez direito em Coimbra, né? Ele é brasileiro, o Gregório de Matos nasceu no Brasil, começou os estudos, mas ele foi estudar em Coimbra. E assim, ia mesmo, quem podia, quem queria um título, quem queria estudar direito, principalmente ia para Coimbra. Não sei se a Adriana tá aí, se ela pode, né, comentar alguma coisa. Ah, grato de nada, não foi nada. Aliás, eu queria até falar mais, é que a gente tem que segurar um pouquinho aí, né? Pra não fugir muito do foco. Bom, baiano, né? Gregório de Matos, de Salvador. E aí, quando ele voltou, né? Ele já voltou com uma cabeça assim, eu não digo assim modificada, mas ele teve bastante referências, né? Tanto de Portugal quanto da Espanha, da França. Então, assim, ele voltou maduro, digamos assim, intelectualmente. E aí, quando ele chega no Brasil, o que ele vai encontrar, né? Corrupção, ele vai encontrar um governo, sabe? Que assim, eu não quero entrar muito assim no mérito, porque até quando eu estava estudando, né, hoje assim para aula, preparando a aula, a gente começa a lembrar um pouco assim de como que parece que não mudou muito assim, né, no Brasil. Começou errado e vai indo e vai indo, né? Mas ele falava muito, assim, nos seus textos, nos seus poemas satíricos principalmente, ele falava essa questão da corrupção, da vergonha, da falta de vergonha, né? E ele foi perseguido, ele foi muito perseguido por causa disso também. Ele não falava contra a cristã, né? Mas assim como a gente viu também no Humanismo com Gil Vicente, que também falava do poder, do clero, Gregório de Matos ele também falava disso, ele falava da instituição, né? Falava da corrupção que havia na instituição. E também a gente falou aí de um período assim complicado, né? De caça às bruxas, da Inquisição, da perseguição, né? E ele foi exilado. Ele foi exilado, ele não pôde voltar para a Bahia, tanto que ele não morreu, né? Em Salvador ele chegou a voltar para o Brasil, mas ele não pôde, ele foi proibido mesmo. Então tem muita história, né? E é claro que isso daí também gerou assim uma infinidade de textos e a nossa literatura está muito vasta, porque o autor ele expressa, né, o seu sentimento e o que ele está vivenciando também. Então a gente pode ver muito nas poesias satíricas daquilo que ele vivenciou, tá? Que foram as experiências mesmo dele, né? Tenho aqui que eu separei também. Deixa eu ver aqui meu horário, meu tempo, né? Porque o tempo vai acabando já, né? Ele tá quase. Poesia satírica. Olha só, eu vou abrir aspas aqui, tá no seu material, né? Conhecido também como Boca do Inferno em razão das suas sátiras, Gregório de Matos representa uma das veias mais ricas e ferinas de toda a literatura satírica em língua portuguesa. A exemplo de certos trovadores da Idade Média, falei tudo isso lá atrás. O poeta não poupou palavrões em sua linguagem nem críticas a todas as classes da sociedade baiana de seu tempo. Criticava o governador, o clero, os comerciantes, os negros, os mulatos e amava as mulatas. Observe esse fragmento de um poema satírico. Então, assim, por que eu quero encerrar nossa live falando mais um pouquinho dele, né? Para você fazer uma reflexão, não só histórica como literária, e sobre aquele tempo e como que a literatura, ela vai assim, cada período não é desagregado, não é simplesmente solto. Então, Gil Vicente fez isso, lá no Humanismo. Aí você tem um período clássico e depois você tem o barroco e aparece de novo esse mesmo assunto, ok? Olha aqui que ele fala. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra.
Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha, né? Então, você acha que ele não ia ser exilado e perseguido por conta nessa língua ferina, o boca do inferno? Então, Gregório de Matos é a nossa maior referência no barroco no Brasil, certo? Na arte vai ser um pouquinho mais para frente o nosso barroco, vocês vão estudar isso em arte. E o Padre Antônio Vieira, Portugal e Brasil, tá? Nós temos outros escritores, outros marcos, mas não cabe tudo numa live de 50 minutos. Então a gente fica com Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira para falar um pouquinho disso, tá bom? Então, olha, tem várias dicas também de filmes, de livros. Eu vou passar tudo para vocês, especialmente que são meus alunos, né? Mas que você possa checar um pouquinho mais, assistir novamente, assistir com outro olhar. Isso é bom, né? Às vezes depois de uma aula você para um pouquinho. Então, assim, para finalizar, olha só. De vídeos, o que você pode assistir? Caravaggio, O Homem da Máscara de Ferro, tudo está no seu material. As Bruxas de Salem, O Enigma do Colar, não sei se você já assistiu, Amadeus, Goya, né? Livros, As Missões, Os Sermões de Padre Antônio Vieira, Antologia de Gregório de Matos, Os Melhores Poemas de Gregório de Matos, O Avarento, Dom Juan, tá vendo? Às vezes você conhece assim de nome, né? Tem teatro também, Fedra, Esther e Atalia, O Mundo de Sofia. Tudo isso vai falar desse período e desses autores, ok? E na música, Sebastian Bach, né? Tem muita coisa, Amadeus, visitas a museus, né? Se você já foi a Minas, Ouro Preto, tá? Então tem muita coisa bacana, tá isso no seu material didático, certo? Aluno de ensino médio. E você tem muita coisa boa aí também na internet. Você tem o Domínio Público, é um site que tem livros assim maravilhosos em PDF que você pode baixar. Então não esqueça, tá? Você tem algumas aulas também que a própria Universidade de São Paulo faz sobre os livros da FUVEST, né? Os livros de literatura você tem aí, são 10 livros obrigatórios. Então você entra lá no YouTube no canal BBM, né? Da Biblioteca Mingling. E lá você tem algumas aulas, né? Então, assim, com grandes mestres especialistas numa linguagem voltada para o vestibular da FUVEST, tá bom? Então, olha, como é uma live, eu tenho que falar um pouquinho para cada público, né? Para o aluno do ensino médio, para o vestibulando, para aquele que é meu convidado, aquele que só está de passagem, para minha coordenação. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Saudades também, viu? Saudades. Gente, é isso, tá? Então, você tem várias dicas aí de música, cultura, história, tá? E lembra que Barroco é um período literário que já começa, né? Começa em Portugal, digamos assim, que nós estudamos, mas você tem também esse período no Brasil, que a gente fala que é a nossa primeira escola literária, tá? Você tem uma literatura de informação e depois você tem essa primeira escola literária aqui no nosso país. Então vale a pena, tá bom? Qualquer coisa, tamo aí, né? E nós estamos aí. Na semana que vem a gente vai falar do arcadista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, né? Eu tô fazendo as considerações finais. Falem, escrevam, mandem corações. Peterson, eu não saio dessa live sem um coração, hein? Tiago, coordenação, muito obrigada, professores, né? Marcelo Clementino, que sempre passa, que sempre dá um oi, né? Uma boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau.